Olá, galera! Estamos aqui para darmos início ao segundo volume do nosso material de língua portuguesa. O nosso primeiro conteúdo desse segundo volume é derivação imprópria. Mas antes, precisamos relembrar algumas classes gramaticais que serão de fundamental importância para o nosso aprendizado. Bom, para começarmos, vamos relembrar o que é um verbo. Verbos são palavras que indicam ações, estados, processos ou fenômenos. Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo a ele uma qualidade, característica, aspecto ou estado. Substantivo é a classe gramatical a qual denomina os seres, podendo eles ser objetos, pessoas ou fenômenos. Advérbio: toda palavra que acompanha um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, modificando o seu sentido. Numeral: palavra que indica os seres em termos numéricos, quantidade ou situa em determinada sequência. Bom, derivação imprópria é um processo de formação de palavra que não há alteração da palavra primitiva. O que muda apenas é a classe gramatical a qual essa palavra pertence. Ou seja, haverá momentos em que um verbo passará a ser um substantivo, um adjetivo passará a ser um substantivo se tornará adjetivo, e haverá momentos em que um advérbio passará a exercer função de adjetivo. Vejamos agora um caso em que um verbo se converte em substantivo. No primeiro exemplo, o dia acaba de nascer. A palavra nascer aqui exerce função de verbo, porque quem está nascendo? O dia. Segundo exemplo, o nascer do sol ilumina a paisagem. A palavra nascer, que antes existia função de verbo, agora está exercendo função de substantivo. Adjetivos que se convertem em advérbios. Aquele prédio é alto demais. Aqui, a palavra alto está exercendo função de adjetivo. Mas por quê? Porque aqui a palavra alto está dando uma característica ao sujeito. Ou seja, qual é a característica daquele prédio? Que ele é alto demais. Segundo exemplo, não fale alto. Aqui, a palavra alto está exercendo função de advérbio. Mas por quê? Porque aqui a palavra alto está modificando o verbo. Qual é o verbo? Falar. Ou seja, eu poderia simplesmente dizer não fale. Mas foi colocado a palavra alto que modificou o sentido do verbo. Ou seja, agora eu posso falar, desde que não fale alto. Ou seja, a mesma palavra, no primeiro exemplo, exercendo função de adjetivo, porque está dando uma característica ao sujeito, e que no segundo exemplo está exercendo função de advérbio, porque está modificando o sentido do verbo. Substantivos que se convertem em adjetivos. Primeiro exemplo, o filme Monstros S.A. fez um sucesso. Segundo exemplo, naquele dia ocorreu um protesto monstro. Bom, no primeiro exemplo, a palavra monstro está exercendo função de substantivo. Mas por quê? Porque a palavra monstro está dando nome a quê? Ao filme. Já no segundo exemplo, quando eu digo que naquele dia ocorreu um protesto monstro, a palavra monstro está exercendo função de adjetivo porque está dando uma característica ao protesto. Não foi qualquer protesto, foi um protesto monstro.
Numerais que se convertem em adjetivos. Estou num estado de tolerância zero em relação a meus filhos. Pessoal, por que aqui a palavra que antes exercia função de numeral, agora exerce função de adjetivo? Porque o adjetivo está dando uma característica ao substantivo. Que característica é essa? Que agora a minha tolerância é zero. Segundo exemplo, você é uma amiga 10, ou seja, você não é qualquer amiga. Você é uma amiga 10. O que antes era um numeral, a palavra 10, agora está exercendo função de adjetivo, está dando uma característica à palavra amiga. Ou seja, que tipo de amiga você é? Amiga 10. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Beijos!